Vitória importantíssima do Furacão contra o time favorito ao Campeonato Brasileiro. Uma vitória que traz crédito, traz moral e confiança para o Furacão. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de agora. Mas para quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou dono da Atlético Mil Grau, bem-vindos aí atleticanos e amantes de futebol. Vamos falar um pouco sobre a partida de hoje, mas antes de entrar nos detalhes, não se esquece, vai lá e faz o seu cadastro na Nossa Bet, casa legalizada aqui no estado do Paraná, e com o cupom MILGRAU você ganha 150% de bônus no primeiro depósito. Então corre lá e garante já esse bônus numa casa que com toda certeza não vai subir com o seu dinheiro e não vai excluir a tua conta do nada. Mas enfim, vamos lá. Atlético 2, Palmeiras 0 lá na Arena Barueri. Um jogo bacana de ver, bem movimentado de ambas as partes. O Atlético aproveitando as costas da marcação do Palmeiras para arriscar o contra-ataque. O Palmeiras tentando abrir espaços no meio da defesa do Atlético, que ainda não está 100% entrosada, já que tivemos a saída do Thiago Heleno. Esquivel ainda está se adaptando a um novo estilo de jogo. Léo Godoy recém chegou ao Brasil. Então é uma defesa do Atlético que ainda dá espaços para o adversário. Mas mesmo assim conseguimos ser sólidos no sistema defensivo. E com isso nós tivemos assim uns primeiros 30 minutos bem agitados, bem movimentados, chances para ambos os lados. Faltando ali o detalhe, tanto para o Atlético quanto para o Palmeiras. Mas aí que vem os diferenciais que a gente pode comentar sobre essa partida. Primeiramente, os coletivos. Coletivos de Atlético e Palmeiras merecem total parabéns. E hoje o que mudou o jogo foi a individualidade dentro desses coletivos. Palmeiras, com Estevão, com o Endrick, conseguiram fazer um inferno da defesa do Atlético em muitos momentos. Mas o Atlético, com jogadores talvez menos badalados, conseguiu sim ser efetivo. E hoje, um nome dentro de todos é o de um goleiro, o Bento. Bento que acabou fazendo pênalti ainda no finalzinho do primeiro tempo. Na minha opinião, não foi pênalti. Eu acho que o jogador do Palmeiras procurou o pé, procurou fazer o corte, sentindo a perna do goleiro que já estava no chão, deitado, buscando a cavada da situação. Mas foi dado. Porém, existe uma máxima dentro do futebol que pênalti mal dado não entra. E o Bento foi lá, contra um dos melhores cobradores de pênalti do país, foi lá e pegou a bola com certa tranquilidade, ainda encaixou. Não é aquela defesa que você joga a bola pro meio da área ou joga para fora. Não, ele foi tranquilo. E após isso, alguns minutos depois, nós tivemos um lance que fala muito sobre um personagem importante dessa partida. Uma entrada completamente forte e desleal do Endrick em cima do Esquivel, que acabou gerando a falta na qual o Pablo fez o gol. Ok, falar do gol do Pablo é importante, mostra o porquê ele é titular, e o Gonzalo Mastrani não? Ok, a gente pode até debater isso. O gol foi bacana, teve um desvio na barreira, excelente para abrir o placar. Mas eu acho que esse lance da falta em cima do Esquivel, ela traz à tona um tema muito mais importante. Endrick. E aqui eu tô falando como amante de futebol, não como atleticano. O Endrick, eu sempre falei que ele era melhor que o Vitor Roque. Ele, para mim, ele é o melhor jogador que o Brasil tem desde o Neymar em prospecto. Eu acho que ele pode ser um grandíssimo jogador, um futuro bola de ouro, um protagonista de um Real Madrid. Mas, se em 2010 falávamos que estávamos criando um monstro, falando do Neymar, precisamos falar o mesmo sobre o Endrick. Só que com uma diferença. O Neymar era cobrado, a mídia ficava em cima dele, o Neymar era expulso, recebia amarelo, recebia a cobrança pública do treinador. O Endrick não. A sensação que nós temos, vendo de fora, é que se protege muito o garoto, que se tenta blindar ele de tudo. E a gente vê isso vindo da arbitragem também. Nós vimos o Endrick ter 6 faltas, nas quais todas eram passíveis de amarelo.
uma entrada desleal no Fernandinho, um pisão no Fernandinho, a entrada no Esquivel são as 3 principais. Só aqui são 2 amarelos completamente corretos, ditos pela regra, que não foram dados. Amarelos esses que poderiam ter gerado a expulsão do mesmo no final do primeiro tempo e poderia ter mudado completamente ainda o ritmo da partida. Porque imagina então se o Endrick não é expulso e faz os 2 gols, no final da partida empata. Daí o discurso completamente diferente. E por isso eu, como atleticano, estou aqui para falar, não só como atleticano, mas como amante de futebol. Estamos protegendo demais o Endrick, a arbitragem passa muito a mão na cabeça dele, assim como a CBF, e ele já vai encontrar um carniceiro que vai revidar e pode fazer uma falta em um lance que pode destruir a carreira do Piá, dependendo do nível da lesão que pode causar. Alguém da assessoria dele precisa ir lá e começar a falar, cara, entra mais leve. E a CBF precisa começar, até nessas próximas partidas, a dar um puxão de orelha na arbitragem e falar para marcar falta. Não se pode proteger um jogador. E foi isso que foi feito hoje. O Atlético foi extremamente prejudicado pela arbitragem nessa partida e que poderia ter um resultado completamente diferente. Por exemplo, a expulsão do Esquivel, um dos 2 cartões dele não era passível de amarelo, de advertência com cartão. E ele foi expulso, fazendo com que o Atlético, que estava melhor na partida, tinha acabado de colocar o Canóbio, que é um titular na função, para fazer uma fumaça, fez com que o Atlético teve que mudar completamente o seu planejamento dentro do jogo. Por conta de uma expulsão incorreta, em cima de um jogador que já deveria ter sido mandado para o vestiário. Então, assim, eu como atleticano, quero falar muito sobre a partida, quero falar muito sobre os lances, mas eu acho que a situação do Endrick, ela deixa muito em voga aqui. O Atlético sempre é muito prejudicado pela arbitragem, que existe uma superproteção sobre o Palmeiras e que existe uma proteção ainda maior em cima do Endrick. Isso precisa acabar urgente, porque senão nós não vamos estar criando só um monstro como era na época do Neymar. Nós vamos estar criando um piá de bossa que pode ser o maior desperdício de potencial da história do futebol brasileiro. Infelizmente. E agora, voltando a falar do jogo, voltamos para o segundo tempo. E a gente precisa falar sobre outro personagem individual que foi muito bem na partida. Coelho. Tanto que, na minha opinião, eu acho que aquele gol contra do Gustavo Gomes, para mim, deveria ser dado ao Coelho moralmente. Um jogador que brigou, um jogador que foi vertical, um jogador que tentou, um jogador que incomodou. Coelho vem um patamar de recuperação com o Cuca que é completamente sensacional. A gente vê um outro jogador do que era o Coelho de 2023. O gol pode ainda não sair dos pés dele, mas o que ele agrega ao time faz com que ele mereça com tranquilidade a posição titular que ele detém hoje. Coelho muito bem, foi o principal responsável pela jogada do segundo gol do Atlético. Além disso, ainda tivemos um gol de cabeça do Canóbio corretamente anulado por impedimento, e a gente ainda teve algumas oportunidades de chegar até o ataque, um chute do Eric mais alto, algumas jogadas de escanteio que não aproveitamos. Então hoje nós vimos um Atlético completamente propositivo, a gente viu um Atlético intenso e a gente viu o Atlético que a gente quer ver fora de casa. Um Atlético que entenda que está fora de seus domínios, mas que pode se impor, que pode ser forte, que pode ganhar. O jogo de hoje ele é muito mais importante do que só pelo resultado. O jogo de hoje ele é importante para a moral do Atlético. Ele é importante para que o time e o elenco entendam que quando nós estivermos fora de casa, nós podemos competir e ganhar sim. Esse é o primeiro passo de sair da mentalidade que o autor trouxe, de ser competitivo e de saber sofrer, para a mentalidade que o Cuca quer implantar, que é de ser um time vencedor e ser o dominante nos jogos. E é isso que o Atlético tem que começar a ser. Mas eu acho que é isso que a gente tem para falar da partida. Temos live amanhã ao meio-dia e, por enquanto, eu fico por aqui. Então, muito obrigado a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que é muito importante, e faça o seu cadastro na nossa bet com o cupom 1000grau. Tranquilo? Muito obrigado, tenha uma ótima noite e falou!